Posso falar de um modo diferente com cada uma das minhas irmãs, Pai. No nome de Jesus, eu sei, Pai, que eu não sou digno de pregar a Tua palavra, mas eu sei que o Senhor usa aquele que tem um coração disposto, Pai. E mesmo eu sendo um pecador, o meu coração está disposto de engrandecer o Teu nome e de fazer o Senhor ser conhecido. Que o Senhor possa me usar, ungir a minha voz, Pai, e passar a Tua mensagem para cada uma das que estão aqui, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. O texto, ele conta a história do rei Ezequias e do profeta Isaías. O rei Ezequias estava doente e o profeta Isaías foi visitar o rei e tinha uma mensagem de Deus para o rei. O profeta era aquele homem que ouvia a voz de Deus e passava a mensagem ao povo. E a mensagem que Deus tinha para passar para o rei Ezequias é que ele não ia se recuperar daquela doença, que ele ia morrer e que ele tinha que colocar a casa dele em ordem. E quando o rei ouviu essa palavra, ele orou. E pela oração que nós acabamos de ler, dá a entender que o rei, ele era um homem fiel a Deus, ele servia a Deus. Porque ele orou assim e a oração dele foi atendida. Então a primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que a pessoa que serve a Deus, a pessoa que é fiel a Deus, ela fica doente. Ela passa por problemas financeiros, no casamento, com a família. Muitas vezes nós olhamos a Deus como se Ele fosse uma moeda de troca. Por exemplo, eu vou à igreja, eu obedeço a Deus, eu sirvo a Deus, e em troca Ele não deixa eu ficar doente. Em troca de eu servir a Deus, Ele abençoa a minha casa, Ele abençoa a minha família. Muitos de nós temos essa visão de Deus, que Ele é uma moeda de troca. Se eu servir a Deus, se eu fazer tudo certinho, Ele não vai deixar o problema bater na minha porta. Ou muitas vezes nós olhamos para Deus como se Ele fosse um ser que tem uma bênção para nos dar. A gente serve a Deus porque amanhã Ele pode nos curar de uma doença. A gente serve a Deus porque amanhã Ele pode abençoar a minha família, a minha casa. Só que nós não devemos olhar a Deus dessa forma. A gente não pode olhar para Deus como se Ele fosse um ser que vai nos abençoar um dia, ou como se Ele fosse uma moeda de troca. Se eu obedecer a Deus, se eu ir à igreja, então Deus vai me abençoar, Ele vai me curar, Ele vai prosperar a minha casa. A gente não deve olhar assim. A pessoa que conhece Deus de verdade, ela serve a Deus não porque Deus tem algo a fazer por ela amanhã, mas por algo que Deus já fez. O que Deus fez por todos nós? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a pessoa que conhece a Deus de verdade não serve a Deus para ter uma casa, para ter um carro novo, para ser curado de uma doença. A pessoa que conhece a Deus de verdade, ela serve a Deus por algo que Ele já fez. Ele deu o seu filho para morrer por nós. A pessoa que conhece Deus de verdade, quando ela pensa na crucificação de Jesus, que Jesus foi humilhado, foi cuspido, foi chicoteado, a sua carne foi dilacerada, Ele foi pregado naquela cruz, todo o seu sangue foi esvaziado. Quando a pessoa que conhece Deus de verdade lembra dessa cena, ela pensa, era para ser eu naquela cruz. Era para mim estar pregado naquela cruz. Era para ser a minha carne dilacerada. Era para ser o meu sangue derramado. Então a pessoa que conhece a Deus de verdade, ela não serve a Deus para ter um casamento abençoado, para ter prosperidade, para ter saúde. A pessoa que conhece Deus de verdade serve a Deus pela sua salvação, porque Ele nos amou primeiro. O nome de Deus, Ele não vai ser glorificado na sua vida se você não ficar doente. O nome de Deus não vai ser glorificado na sua vida se você prosperar, se você ter um carro novo, se você ter uma casa boa. Sabe como que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida? Quando você tiver uma doença e essa doença não tirar a sua fé, não tirar a sua paz, não tirar a sua alegria. Quando você tiver um problema financeiro, quando você não tiver dinheiro, você estiver desempregado, e esse problema não roubar a sua fé, não roubar a sua paz, a sua alegria, porque todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos ter. Um dia a gente vai ficar doente, um dia a gente vai ter uma crise financeira, a gente vai ter uma crise no casamento, todo mundo vai passar. E quando a gente passa por um problema, o normal é a gente ficar desanimado. É o normal do ser humano. Quando você está enfrentando uma luta, você desanima, você fica triste, você fica cabisbaixo, isso é normal. Tanto que é normal que muitas vezes quando você passa por um problema e você está chateado, você está triste, as pessoas nem notam você. Agora, o que não é normal é você passar por um problema e você continuar
feliz, continuar em paz, com fé, confiando em Deus. O nome de Deus vai ser glorificado quando você estiver passando por um problema e esse problema não roubar a sua fé. Por exemplo, uma pessoa que serve a Deus, ela tem um câncer. Todo mundo pensa naquela pessoa deve estar triste, aquela pessoa deve estar desanimada. E quando você vê aquela pessoa está feliz, ela está em paz, ela está de bem com a vida. Você vai pensar, nossa, aquela pessoa está com câncer, ela está para morrer, ela está feliz, o que essa pessoa tem? E quando eu perguntar para aquela pessoa vai falar, eu estou feliz mesmo com câncer, eu estou feliz mesmo com esse problema financeiro, mesmo com esse problema no meu casamento, porque eu sirvo um Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu sirvo um Deus que basta uma palavra para a situação mudar. E ainda que eu morra com esse problema, eu não sou daqui, eu tenho a minha salvação. A vitória de um crente não é o crente ser curado, não é o crente ter uma casa boa, um carro bom, não é o crente ser rico. A vitória de um crente é a salvação. É o que Jesus conquistou naquela cruz. Então a primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que a pessoa que é fiel a Deus, ela tem problema, ela fica doente. E o problema é uma maneira de você glorificar o nome de Deus. Você precisa enxergar o problema que está acontecendo na sua vida como uma maneira de você glorificar o nome dele. É muito fácil a gente glorificar Deus, é muito fácil a gente falar de Deus para as pessoas quando a nossa vida está bem. Agora, quando você está enfrentando uma luta, essa é a oportunidade que você tem de confiar em Deus como Jó fez. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar desse texto. Quando o profeta Isaías falou para o rei que ele ia morrer, que aquela doença ia levar ele à morte, o rei ele orou. A oração do rei foi, Senhor, o Senhor sabe que eu fui fiel ao Senhor, o Senhor sabe que eu fiz tudo que era certo diante dos seus olhos. Foi uma oração simples, foi uma oração curta. A segunda lição que a gente pode tirar desse texto é sobre a oração. Muitas vezes a gente pensa que oração, o poder da oração está nas nossas palavras. Então a gente pensa que quanto mais palavras eu falar, mais poderosa vai ser a minha oração. Quanto mais palavras bonitas eu falar, mais poderosa vai ser a minha oração. Ou muitas vezes a gente pensa que o poder da oração está na pessoa que está orando. Então a gente acha que a oração de um pastor ou a oração de um irmão é mais poderosa que a nossa oração. Mas o poder da oração não está na palavra que a gente fala, o poder da oração não está em quem ora, o poder da oração está no nome de Jesus. O poder da oração está no sangue de Jesus. Tem pessoas que falam que não oram porque não sabem orar, mas a Bíblia diz que a gente não sabe orar. A Bíblia diz que a gente não sabe como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então oração não é o que você fala, oração é aonde o sangue de Jesus te leva. Quando Jesus morreu na cruz, Ele deu acesso a você para você falar com o Pai. Em Jesus nós temos o direito de nos tornar filhos de Deus. Por causa de Jesus, hoje eu posso fechar os meus olhos e conversar com Deus. Então a oração não é o que você fala, a oração é aonde o sangue de Jesus te leva. Ele te leva ao Pai. Então a gente pode sim pedir oração para uma pessoa, mas em primeiro lugar a gente tem que orar. Quando acontecer uma coisa ruim na sua vida, você não pode ficar esperando ver alguém para você pedir oração. Você mesmo deve orar. Da sua simplicidade, mesmo que você use poucas palavras. A oração do rei Ezequias foi pequena, foi curta. Mas Deus ouviu a oração dele, respondeu a oração dele. Então o poder da oração não está nas nossas palavras. O poder da oração não está em quem ora. Às vezes a gente acha que a oração do pastor, a oração de uma irmã é mais poderosa que a nossa. Mas a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus. O poder da oração está no nome de Jesus. Então, a segunda lição que a gente pode tirar desse texto é que a gente deve orar. E a gente não pode confiar nas nossas palavras. Não é que eu vou orar 1 hora e essa oração vai ser mais poderosa que uma oração que alguém ora em 1 minuto. Não. O poder da oração está no nome de Jesus. O rei Ezequias fez uma oração simples, pequena, e ele foi atendido. Essa é a segunda lição que a gente pode tirar desse texto. A terceira lição que a gente pode tirar. Vamos observar a oração do rei Ezequias. Quando o profeta falou que ele não ia recuperar daquela doença, que ele ia morrer, ele orou, Senhor, lembra que eu fui fiel ao Senhor. Lembra que eu fiz tudo que era certo diante dos teus olhos, eu te servi. A gente tem que entender que a relação que Deus tem conosco é pela graça. Tudo que Deus faz para mim e para você é pela graça, porque Ele é bom. Eu e você, nós não temos nada para merecer o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. Tudo que Ele